Hoje eu vou contar um pouquinho mais da minha história para você. Um projeto piloto que eu fiz em 2009. Quando eu comecei a fazer as participações na TV, eu comecei a perceber que eu tinha jeito para falar para as câmeras. E comecei então a ter um sonho de ter um programa. Aí eu entrei em contato com uma amiga de uma amiga, que é a Lígia Mostazo, que é uma super editora, diretora de vídeos, que agora inclusive está em Nova York. Eu contatei a Lígia e ela achou super legal a ideia que eu tinha e a gente fez um projeto juntas. Foi o primeiro projeto da Menina do Dedo Verde. O que a gente tinha? Dois sonhos. Eu tinha o sonho de ter um programa, era um programa com cara de GNT, e ela tinha acabado de mudar para uma casa, que tinha um monte de espaço e estava louca para ter um jardim. Então, unimos o útil ao agradável. Eu fiz o projeto e a implantação para ela, e ela fez o projeto e a edição para mim, do vídeo, que foi o programa piloto, que eu vou agora deixar a Lígia contar um pouquinho para vocês. Oi, meu nome é Lígia, eu sou jornalista e vou contar para vocês como eu conheci a Nô Figueiredo e a minha história com a Menina do Dedo Verde. Eu e a Nô fomos apresentadas por uma amiga em comum. Ela queria fazer um projeto para um programa de televisão sobre paisagismo e eu tinha acabado de me mudar para uma casa grande com 2 jardins por fazer. Então nós unimos esses objetivos e fizemos o piloto da Menina do Dedo Verde a partir da reforma do jardim da minha casa. Foram 3 dias de gravação, 3 dias muito divertidos, muito gostosos. A gente adorou passar esse tempo todo fazendo a reforma do jardim. E o resultado ficou maravilhoso. E foi assim que nasceu a Menina do Dedo Verde. Oi, eu tô aqui no Alto da Boa Vista, um bairro da Zona Sul de São Paulo, que é um oásis dentro da cidade. O Alto da Boa Vista fica na região de Santo Amaro. Essa parte da cidade de São Paulo recebeu no início do século passado um grande número de imigrantes alemães. O estilo de algumas casas deixa essa influência bem clara. E é no Alto da Boa Vista que a paisagista Nô Figueiredo enfrenta hoje mais um desafio: transformar o jardim dessa casa aí, ó. Essa aqui é a casa da Lígia, uma casa toda verdinha, cara do bairro. Vamos entrar para conhecer? Ai, que casa gostosa que você tem! Uma delícia, né? Muito gostosa, um espaço grande aqui na frente, né? Um jardim gostoso. Quanto tempo você mora aqui? Olha, vai fazer 3 meses. Nossa, muito recente. Muito recente muito que você mudou. recente, Quem mora aqui com você? Moro eu, meu marido. Entre um papo e outro, a Nô e a Lígia vão se conhecendo melhor. É preciso, claro, saber o gosto da dona da casa para atender aos desejos dela. Bem, atender na medida do possível, né, gente? Imaginei de repente um ficus aqui, não sei o que você acha. Olha, eu gosto muito do ficus, realmente ele tem a folhinha delicada, mas o ficus é uma árvore de grande porte. O ficus que a Lígia estava querendo pode chegar a até 15 metros de altura. E suas raízes são muito vigorosas. Chamadas de tabulares, elas saem para fora do solo e podem abalar a estrutura da casa. Essa é uma árvore para crescer em grandes áreas, mas ainda assim existem muitas pelas ruas de São Paulo. E olha só o estrago que elas fazem nas calçadas. Então, ficus dentro de casa, nem pensar. Tá vendo porque eu precisava de uma especialista? Olha, se você não viesse aqui, eu já ia plantar um ficus aqui. Ainda bem que eu cheguei a tempo antes de você plantar esse ficus, hein, Lígia? A gente não põe uma árvore, mas uma árvore que seja de um tamanho proporcional à sua casa e que você não tenha problema com as raízes. E por falar em tamanho da casa, é hora de tirar as medidas. Nô anota tudo e fotografa o jardim nos mínimos detalhes. E aí, Nô? Ai, olha, vai dar um pouco de trabalho, mas vai ficar bem legal, não se preocupa. Ai, tem que mais um ótimo. jardim lá no fundo? Tem mais um lá no fundo, vamos conhecer? Vamos lá conhecer. Ótimo.
E aqui é a parte mais ensolarada, assim. Aqui a manhã inteira tem sol, até 2, 3 horas da tarde. Ai, que solzinho gostoso. Olha só, que piscina gostosa! Mas as plantas desse jardim não estão nada valorizadas. Raízes emboladas, folhas amarelas, galhos soltos. Falta harmonia. Tá com cara de... Tá com cara de jardim de tia velha do interior. Eu tenho essa definição. Tia velha do interior. Sabe que ela ganha uma mudinha? Aí ela põe uma mudinha de uma coisa, aí ela ganha outra, ela põe outra mudinha de outra coisa. Então, ao trabalho. Mais medidas e fotos. Com tudo documentado, a No já pode trabalhar no projeto do Jardim da Lígia. Ai, gente, que delícia de casa, né? Um monte de jardim, eu tô empolgadíssima, já tô cheia de ideias, eu acho que vai ficar lindo. Para o paisagista, esse é o momento mais gostoso. É a hora do processo criativo, de pesquisar e visualizar as plantas que combinam com o estilo da casa e o gosto da cliente. O projeto da Lígia vai ser um jardim estilo provençal. Eu vou usar lavanda, rosinha e frutífera. Os jardins provençais são inspirados na Provence, uma região do sul da França. É um lugar mágico que tem uma cultura própria. Nessa região floresceram os poetas, os bardos e os menestréis. Essa atmosfera romântica combinou de modo único com o clima seco, temperado no inverno e muito quente no verão. As plantas dessa região são bastante resistentes e se ajustam muito bem ao ar poluído de São Paulo. E o melhor lugar em São Paulo para achar essas plantas é lá na Chácara Três Paineiras. É para lá que eu vou. Oi, seu Gabriel, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Eu tô fazendo um jardim, seu Gabriel, tô fazendo um orçamento. A cliente queria um jardim com cara de jardim europeu. Sim, sim. Ela gosta de folhinha miúda, florzinha miúda. Esse beijinho aqui tá bonito, né? Ah, lavanda. Essa é aquela rosinha que fica baixinha, né? É isso. A rosinha arbustiva. Gostei da moreia. Ela dá uma flor amarela. É boa para pôr no sol, né? Meia sombra ela vai também, né? Vai. Tem tempero também. Eu acho que vou querer Sim. fazer uns vasos com tempero. Frutífera tem a jabuticaba, né? Essa vai dar muita Vai dar muito jabuticaba. jabuticaba, já tá com flor. Então, olha, hoje nós vamos tirar o que precisa ser tirado, podar as coisas. Então, nós vamos começar, nós vamos tirar essas aléias aqui, vamos colocar no vaso lá atrás na piscina. Nós vamos tirar esse agave também. Aqui a grama, a gente vai tirar esse mato. E aí, vamos lá, gente? Vocês estão animados? Vamos lá, vamos que tem muita coisa pra fazer. Vamos lá. I was a tree growing tall and green. All I'd wanted you to shade me and be my lead. Ó, ela tá sequinha, coitada. Essa aqui morreu. Stand by my side. All I want is you. Bom que a Lígia não tá aqui, hein? Ela ia morrer vendo isso. Ela ia ficar desesperada. E quase ficou mesmo. Olha só a reação da Lígia quando chegou do trabalho. Oh, cadê meu jardim? Calma, fica tranquila. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá tudo pelado. Tá tudo pelado, agora tá pelado, mas amanhã vai estar lindo, maravilhoso quando você chegar. Hoje é dia de colocar as novas plantas que vão deixar os jardins da casa da Lígia um charme. Vamos lá, mãos à obra que tem muita coisa pra fazer hoje, hein? Chase after the tired or the weak. Oh, pretend you know you mean. No jardim da piscina, eu optei por colocar as plantas em vasos. E agora eu vou ensinar pra vocês como se monta um vaso. Primeiro a gente usa argila expandida, que é para ajudar a drenagem. Depois de colocar a argila expandida, que tem gente que também chama de sinazita, a gente coloca esse paninho aqui, que parece um feltrozinho, a manta de bidim. E aí depois a gente coloca a terra.
A terra, é sempre bom trabalhar com uma terra de boa qualidade, essa aqui é uma terra preparada e adubada. Para finalizar o vaso, depois que a gente colocou a argila expandida, e colocou a manta de bidim, a gente coloca um pouco de terra, aí a gente coloca a planta e depois termina completando de terra em volta da planta e faz o acabamento do vaso. Esse acabamento pode ser com grama preta, anã, pode ser com alguma forração de flor, pode ser com argila expandida. Quase tudo pronto. Agora então, Nô, hora de trocar a roupa de trabalho para esperar a dona da casa. Oi, Lígia! Vou abrir para você, quero ver o que você vai achar do jardim. Olha Gostou? lá, que linda! Olha a primavera! Vermelha, como eu queria! Pode tirar já? Não, Pode precisa esperar um desamarrar? pouquinho, Lígia, esse primeiro mês é um mês muito importante para o jardim. Oh, e essa aqui é Maria Sem Vergonha? É um outro tipo de Maria Sem Vergonha, uma graça, não é? É linda, ela é mais colorida. Ela é né? mais colorida e ela fica um Viva. pouquinho mais alta. Ai, adorei. E ali tem esse capinzinho que chama liriope, ou barba de serpente. Ele tem esse tom mais claro, variegata, ele fica melhor no sol e o verde vai mais na meia sombra. E aqui é a pitangueira. Eu adorei, Ai, que bom que você ficou gostou. delicado, charmoso. Ah, que bom, Lígia, Ficou como foi eu isso que eu imaginava, pensei. sabia? Vem ver aqui o jardim da piscina. Oh. Olha, eu resolvi fazer em vaso nas laterais para Ficou deixar super facilitar para delicado. você. Porque depois, se precisar alguma manutenção da piscina, alguma coisa, fica mais fácil Muito para mais remover as coisas. prático. Desse lado tem os temperos. Ai, tem aquele salsinha, cebolinha, uma florzinha, né? Maria Sem Vergonha, hortelã, mais um pouquinho de lavanda. Ai, que delícia. Uma Essa casa vai ficar laranja. perfumada. Vai demais, né? Vai ter uma laranja que já tem até um frutinho. Que ótimo. Aqui rosinha do campo com Gostei lavanda. muito, adorei. Uma jabuticabeira. Carregada. Já carregada. Daqui a pouco você vai poder comer jabuticaba do pé. Daí ali tem 11 horas. Aquela Essa é uma pequenininha, qual é florzinha. aquela do vaso grande? É, 11 horas. Essa florzinha é uma graça. Ela abre Linda. perto das 11 horas do meio-dia e depois ela ela fecha. chama 11 horas por causa porque- disso. Ah, missão cumprida! O jardim ficou pronto, a Lígia adorou, ficou a cara dela. J'ai des des malins, médiatiques et maquillés, des charmants, des magiciens, pour les plus désemparés. Bom, espero vocês semana que vem para o outro programa. Agora eu vou levar meu cachorro para passear. My moon, my man, so changeable and such a lovable end to me. My cat, my coat, leave on a high note. There's nowhere to go but on. Heart on my sleeve, not where it should be. The songs I don't keep again. My moon's my face, what day in the face is the calendar page. E aí, gostou desse programa piloto? Pois é, graças a esse programa piloto que eu tô aqui hoje, com mais de 10 mil inscritos nesse canal do YouTube, crescendo cada dia mais. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui, me assistindo, compartilhando, curtindo, comentando. Olha, minha gratidão enorme para todos vocês. Eu desejo um Natal de muita paz, muita luz, muito amor, muita felicidade, muita saúde, muita fé, muita prosperidade, muita abundância, muito dinheiro, muito de tudo de mais maravilhoso. Confie que o próximo ano será muito melhor do que esse. Mantenham sempre o objetivo, mantenham sempre o foco nas coisas boas. Porque quando a gente foca no bem e no bom, a gente fortalece o bem e o bom e essas coisas aumentam na nossa vida. Então, um Natal maravilhoso para você. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo.
Beijos floridos da No.